Olá, pessoal. Sou Neuza Andrade, graduanda de Psicopedagogia. Nós estamos aí na reta final com o nosso projeto de extensão, tirando o bullying de cena, detectando e prevenindo, né? Hoje a nossa aula é sobre intervenção, né? A gente vai falar um pouquinho do psicodrama. É a nossa quarta aula. Então a gente vai entender, né, um pouco sobre essa intervenção que eu trouxe. Na verdade, com relação ao bullying, com relação a intervenções, né? É, a gente sabe que essa intervenção, quanto mais precoce for a intervenção, né? Os resultados são mais positivos, tanto para pais, alunos, né, educadores dentro da escola. E aí esses objetivos aí, né? Quando a gente cria esses objetivos dentro da escola, no caso dessa que a OMS, né, ela nos orienta a divulgar programas é, relacionados, né, no nosso caso a gente está falando do bullying, que é sobre a violência dentro das escolas, né, e elas são indicadas, na verdade, essas intervenções lá na educação infantil. E por que a gente entende isso? Que na educação infantil vai ter mais efetividade, né, quando chegar no Fundamental 1, né, no Fundamental 2 e posteriormente no ensino médio, a criança já tem né, durante o seu desenvolvimento, ela já tem já uma projeção, né, dentro do psiquismo dela, qual que é o papel dela fundamental dentro da escola. Eu trouxe essa proposta aí dentro dos meus estudos, né, um breve estudo que eu fiz, que dentro da psicopedagogia, eu trouxe o psicodrama, e as técnicas, né? Eu achei interessante para a gente trabalhar com essas crianças maiores, né? Porque o psicodrama ele originou do teatro. Então eu acho que vai ser bacana se tiver, né, alguma proposta aí dentro da escola com educadores que queiram, né, aprender um pouco sobre essas técnicas, sobre psicodrama, para estar fazendo essa aplicação aí, né, com essas crianças, adolescentes. Eu acho que vai ser bem positivo. Continuando então o nosso slide, falando aí um pouco, a gente vai entender, né? Na verdade, Moreno, Jacob Levi Moreno trouxe para a gente a inversão de papéis como possibilidade de prevenção ao bullying no contexto escolar, né? O psicodrama é uma abordagem psicoterapêutica que teve como base as experiências do teatro vieniense, da espontaneidade no início do século XX, por meio do médico psiquiatra, né, que foi o criador aí, né? Ele era romeno, Jacob Levi Moreno, que desde muito jovem desenvolveu trabalhos em grupos com amigos, como forma de protestos aos padrões judaicos estabelecidos, influenciados por ideias sociais. Aí ele teve uma ocasião, né, na primeira sessão, ele apresentou sozinho no palco, utilizando uma cadeira de veludo e uma coroa representando o trono real. A plateia era composta por um misto de classes e culturas, entre figuras políticas, religiosos e curiosos, com o intuito de fazer do público seu elenco. E atuaria como dramaturgos inconscientes à procura de uma nova ordem mediante o enredo de caos generalizado, né? Instaurado pelos acontecimentos históricos da época, instigando-se às inspirações de liderança, nos quais atuaria como rei e o restante do público como júri. É importante ressaltar que no fim ninguém havia se considerado digno de tornar-se rei. Então ele fez aí, né, uma experiência, né, uma primeira experiência que, que ele fez uma técnica, né, do psicodrama. Ele trouxe pra gente aí. Então, continuando, a gente vê aí esse conceito. Aí é Jacob Levi Moreno e a construção da teoria socioeconômica. Consta que nasceu, né, Moreno em 1889. Sua família saiu da Península Ibérica para radicar-se na Romênia. Seu pai, Moreno, além de um comerciante perito em negócios de cereais na indústria de petróleo, viajava muito, estando ausente por ocasião do nascimento do filho.
Seu despertar religioso mesclou-se, portanto, de crenças judaicas e valores cristãos, alimentado pela ideia de posse de um destino especial, cuja fantasia, estimulada pela mãe, era de ser Deus. Essa história talvez tenha criado na mãe de Moreno a criança de que ele era um predestinado, seguindo, seguindo a seu filho uma missão especial a cumprir. Então foi Carvalho Gomes que trouxe um pouquinho aí dessa história de Moreno, né, com a criação do psicodrama. Então a gente vai seguindo nos slides. Aí a gente vai falar aí a respeito do sociodrama. Sociodrama em 1931, Moreno introduz o termo psicoterapia de grupo, que passa a ter caráter científico, desenvolve em Nova York o trabalho de reeducação de jovens, investigando e mensurando as relações interpessoais que embasam os métodos da sociometria, que foram utilizados para a seleção de oficiais americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai entender o que é sociometria, né? O que Moreno traz para a gente em 2003? Sociometria é uma ferramenta para análise e estudo das relações interpessoais e sociais, desenvolvida por Moreno em seus estudos sobre as estruturas sociais e bem-estar psicológico. Quem trouxe aí para a gente foi Ramalho. Ainda que Moreno não tenha se aprofundado diretamente no contexto escolar e não tenha presenciado as atuais polêmicas sobre violência nos ambientes de ensino, entre elas o bullying e a violência entre pares, anteviu em seu método a possibilidade de aplicação para a resolução das mais variadas demandas, né? Aí nas palavras dele, né, o que ele achava que toda escola primária, secundária e superior deve possuir um palco de psicodrama como laboratório de orientação que trace diretrizes para os seus problemas cotidianos. Muitos problemas que não podem ser resolvidos na sala de aula podem ser apresentados e ajustados ante o fórum psicodramático, especialmente concebido para essas tarefas. Então, bacana, né? A visão que ele teve aí, né, em trabalhar no grupo, em grupo, né, que originou do teatro, o psicodrama, essa vivência aí mesmo, né, dentro do grupo, de estabelecer aí o que pode ser, né, positivo dentro do grupo ser trabalhado, né? Então, seguindo com o slide, e aí a gente teve aí uma participação aí de Freud, que a partir do teatro da improvisação realizado em Viena, Moreno revelou ter tomado consciência das possibilidades existentes na representação, na vivência ativa e estruturada de situações psíquicas conflituosas. Na época da divulgação das ideias morenianas, a psicanálise ascendia enquanto metodologia psicoterápica. Ao apontar detalhadamente em suas obras o contraste entre suas concepções e a de Freud, fez ampliarem-se as divergências entre ambos, tanto na argumentação teórica quanto na prática terapêutica. Então foi aí uma argumentação, né, dos dois gênios aí, né, que a gente teve só a ganhar com esse conhecimento, né, tanto na parte clínica, né, da psicanálise, estudada pela psicologia, quanto a parte em grupo, né, que vem aí de início com o psicodrama, né. Então, seguindo aí o slide, mais um pouquinho para a gente entender, né, o desafio de Moreno era encontrar um método que atendesse concomitantemente o indivíduo e o grupo, abarcando também o descobrimento das estruturas peculiares de coesão e de complexidade dos grupos. Seus objetivos repercutiram numa quebra de paradigma do pensamento terapêutico. O procedimento terapêutico anterior a Moreno era assim desenvolvido: métodos individuais com sessões no divã, atrás do qual se posicionava o terapeuta, e onde o paciente era confrontado a situações pessoais, visto que o psiquismo era tratado isoladamente. A partir das concepções morenianas, um modelo diferente na maneira de proceder terapêutica foi implementado. Os métodos grupais de atendimento foram introduzidos, as sessões passaram a ser realizadas no local de atuação dos pacientes
esses passaram a ser confrontados com situações reais de sua vida e com a de outras pessoas. E o terapeuta passou a ocupar a posição no meio do grupo. Muito bacana, né? Que a gente teve aí um misto de funções aí, né? Digamos, a grosso modo, Carvalho e Gomes trouxe pra gente, né? Como que foi se adaptando com o passar do tempo, né? Então, seguindo para o nosso conhecimento, a gente vai ter mais um pouco de compreensão sobre o psicodrama, né? Ele pode ser definido como uma ciência que busca a verdade por meio de métodos dramáticos e usa a ação como uma forma de investigar a alma humana. Isso foi Moreno que trouxe, né? O método criado por Jacob Levi Moreno, um psiquiatra romeno que viveu na Áustria e nos Estados Unidos, assim era a forma de trabalho, surge no teatro de improviso, né? O psiquiatra fundou o Teatro da Espontaneidade, no qual convidava ousadamente as pessoas para exporem sua história de forma espontânea. Então, assim começou. A principal característica do método é a dramatização. Então, como veio de teatro, né? Veio com essa característica aí. Durante a sessão, esse processo pode ser feito de um modo grupal ou individual. O coordenador convida o sujeito a protagonizar uma situação conflituosa e realiza intervenções específicas a fim de aprofundar as relações e vínculos no aqui e agora. Carvalho e Gomes trouxe pra gente que não é um simples teatro, né? Existem funções, a gente vai seguindo nos slides e a gente vai ver que existem funções com objetivos dentro do psicodrama, com fins aí de terapia, né? De psicoterapia. Falando um pouco compreendendo, né, um pouco mais, cabe neste momento inserir uma breve diferenciação entre esses dois enfoques, né? Psicoterapia do grupo e psicodrama. O primeiro constitui um método que trata conscientemente as relações interpessoais e os problemas psíquicos de vários indivíduos de um grupo dentro de um quadro científico empírico. A metodologia de abordagem clínica compreende o tratamento de vários indivíduos dentro de um grupo. Todavia, não trata as queixas somáticas, exceto quando essas são causadas por perturbações mentais. Sua meta é a saúde do grupo e de seus membros. Difere da terapia, né? Difere da terapia de grupo, porque a prática terapêutica consiste em tratar os participantes sem um consentimento explícito dos membros, de modo que os efeitos terapêuticos são secundários, né? O segundo constitui a terapia profunda de grupo, né? Principia onde termina a psicoterapia do grupo e amplia para torná-la mais eficaz. O método psicodramático utiliza-se de vários instrumentos que colocam os participantes em ação e através dela o grupo se expressa. Então deu para a gente ter uma ideia, né, do que é psicoterapia e de grupo e o psicodrama, né? O Moreno trouxe para a gente só para a gente entender um pouco mais sobre o psicodrama, né? E tem a metodologia. Na verdade, a metodologia ela compõe de 5 elementos, né? Que é o palco, o protagonista, o diretor, o ego soliás e a plateia, né? Que eles expressam aí. São 5 elementos que compõem o método. O palco, tapete, né? Que traz a marcação da realidade suplementar, como se o protagonista, o cliente, o convidado a expressar livremente seu drama, o diretor, que é o terapeuta. Ele é responsável por transformar em ação dramática a expressão do sujeito. Né? Ele acolhe, desafia, conforme vai aí surgindo, né, as possibilidades. E, por fim, os egos auxiliares, que são extensões do sujeito, né, que compõem aí, que dão apoio e representam elementos reais ou imaginários do seu drama vital, função assumida pelo terapeuta na psicoterapia bipessoal. E a plateia, né, que é o grupo que traz a dimensão social. Fox trouxe para a gente em 2002, só para a gente entender um pouco dessa metodologia, né, dentro do psicodrama. E aí tem os procedimentos, né? As sessões ela é dividida em 3 etapas: o aquecimento, a dramatização e o compartilhar.
No aquecimento, trabalha-se a ideia de aleatoriedade, através de jogos que envolvem a linguagem verbal do corpo e da imaginação, né? Subdivide-se em dois momentos: o aquecimento inespecífico, no qual se busca a temática do encontro, a via objetiva da construção, né, do sentido da relação sujeito-mundo, e o aquecimento específico, que marca a transição à dramatização e explora através de processos técnicos a temática emergente, com a preparação do protagonista para o desempenho dos papéis implicados nas cenas dramáticas, né? Na dramatização, alguma situação já adquiriu significado para o protagonista e o grupo. Sua função é reconstruir sentidos, recriando através da ação espontânea papéis rigidamente desempenhados, né? E aí é a parte significativa do processo em gerar novos sentidos, né? Que é essa troca aí que acontece dentro do grupo. Bem bacana. Mesquita trouxe pra gente, né? Aí seguindo, na verdade eu trouxe aí mais uma reflexão, né? Dessa vez foi do criador do psicodrama, né? O Jacob Levi Moreno. O psicodrama procura, com a colaboração do paciente, transferir a mente para fora do indivíduo e objetivá-la dentro de um universo tangível e controlável. Eu trouxe essa reflexão aí, né? Que a gente saiu um pouco daquela noção, né, do sofrimento, do bullying, e a gente está trazendo aí, eu achei interessante, como eu já havia dito, dentro dos meus estudos, né, um breve estudo, mas eu acho que isso de alguma forma pode ser aproveitado, né, esse material, assim, para dentro de uma escola, de uma instituição, para disseminar mesmo a violência, né, a violência e essas técnicas que a gente vai ver no próximo vídeo, que é o último, hoje é o penúltimo, né, penúltimo vídeo, a gente vai ver as técnicas, a gente vai aprofundar um pouquinho. E fica o convite aí, né, para vocês participarem do próximo vídeo. Eu conto com vocês, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa sugestão aí. E eu fico agradecida, né, pelo acompanhamento. E eu peço que vocês continuem, né, nos comentários aí, que tá muito bom. E eu aguardo vocês então no próximo vídeo e até a próxima. O psicodrama, para mim, é relacionamento. São relações humanas. Então, meu nome é Melissa Oliver, eu sou professora, sou psicodramatista, também trabalho com coaching de carreira e eu atuo com o psicodrama socioeducacional, fazendo intervenções em escolas, empresas, ONGs, projetos sociais, enfim, na área da educação e socioeducacional também. É difícil a gente falar de psicodrama sem a gente falar do criador do psicodrama, que é o Jacob Levi Moreno, né? O Moreno, a gente se refere a ele como Moreno, ele sofreu muita influência do teatro, especificamente do teatro grego, principalmente do conceito do Aristóteles de catarse, que é um conceito muito forte dentro do psicodrama, diferente do conceito aristotélico, mas muito forte no psicodrama, do existencialismo e das raízes judaicas dele, principalmente do racidismo. Então, quando a gente fala de psicodrama, a gente está falando de todas essas influências. Então, por ser um método que também nasceu da arte, o teatro é arte, e a arte ela tem um alcance muito maior. A arte ela tem um alcance que vai na nossa alma, ele vai além do racional, ele vai além das palavras. Então, a arte também é terapêutica. Então, o alcance do psicodrama nessas questões subjetivas, nessas questões inconscientes, um pouco se vale disso, se vale desse aspecto da arte, desse aspecto fenomenológico, né, que o psicodrama tem. A base teórica do psicodrama é a socionomia. Aliás, a gente usa o termo psicodrama, mas psicodrama, na verdade, não é o nome da teoria. O psicodrama é uma das técnicas que a gente utiliza na socionomia. O nome é socionomia, né? Socionomia
seria o estudo das relações humanas. A palavra vem do grego, né? Sócio, grupo, nomia, regras, leis. Então, é o estudo das leis que regem as relações de grupo. E dentro da socionomia, o que a socionomia investiga? A socionomia ela investiga esse espaço que existe entre eu e o outro. Nesse espaço, assim, a gente se identifica, a gente se relaciona através dos papéis que a gente desempenha. E durante a nossa vida nós vamos desempenhar uma série de papéis. Então, nesse desempenho dos papéis eu me relaciono com outras pessoas que me influenciam também, influenciam a minha forma de ver o mundo, influenciam a minha identidade. Isso desde que eu nasço, que eu sou bebê, até o final. Então, a socionomia, ela estuda essa relação, os conflitos, as congruências, as incongruências que existem nessa relação. É esse espaço que a socionomia estuda, né? Ela estuda, ela identifica e ela trata. É por isso que a gente fala que a socionomia, ela abre para 3 métodos, que é a sociatria, a sociometria e a sociodinâmica. Porque o psicodrama, a socionomia, ela estuda, ela detecta as relações humanas, o que acontece ali, e ela também trata essas relações. Tudo através do trabalho das técnicas de ação, né? Que o psicodrama são métodos de ação. Eu acho que, para a gente falar das técnicas do psicodrama, a gente tem que entender as etapas do psicodrama. Porque as técnicas, elas são usadas em todas as etapas. Então, por exemplo, quando a gente vai atuar com um grupo, no psicodrama a gente chama, o psicodramatista que vai atuar com o grupo, a gente chama de diretor. Então é o diretor daquele grupo. E esse diretor, né, esse psicodramatista, ele tem que respeitar algumas etapas para trabalhar com o grupo. Então, tem muitas pessoas que imaginam o psicodrama como sendo teatro, né? Eu ouço muito isso. O teatrinho, você faz um teatrinho, você faz uma cena, você faz uma dramatização. E vai muito além disso. A dramatização em si é uma das técnicas utilizadas no psicodrama. Então vamos pensar assim, então falando das etapas. Então quando um psicodramatista vai atuar num grupo, ele tem que respeitar 3 etapas. A primeira etapa é o aquecimento. Então se você vai fazer uma intervenção num grupo, você tem que aquecer aquele grupo, você tem que preparar aquele grupo para a ação. Que pode ser uma dramatização, essa ação pode ser uma dramatização, pode ser um jogo, pode ser um estudo de caso, pode ser uma imagem, um trabalho com imagens, com música, pode ser N coisas, vai depender da criatividade, do perfil e do preparo do psicodramatista, tá? Então, da mesma forma que quando a gente vai começar uma atividade física, a gente precisa alongar os músculos para não se machucar, para não ter nenhum problema, a gente precisa fazer um aquecimento psíquico e emocional com esse grupo. Então, daí a gente utiliza algumas técnicas para fazer esse aquecimento. Preparar o grupo para a ação. A segunda etapa é o que a gente chama de dramatização, que, como eu disse, pode ser uma cena, como não, pode ser uma imagem, pode ser um estudo de caso, pode ser um jogo dramático, que a gente chama, N coisas. E aí, após a dramatização, a gente tem a terceira etapa, que é o compartilhamento. E o compartilhamento, o que seria? É quando o grupo coloca o que foi que sentiu durante o exercício. E o compartilhamento ele é muito importante no psicodrama, porque ele fecha aquele exercício. Você não sai de lá com nada aberto, com nada solto. É quando a gente entende o que aquele exercício provocou, na minha individualidade, na minha subjetividade e o que eu estou levando daquela atividade para o mundo real. E aí, com relação às técnicas, são várias. A gente tem as técnicas básicas, né, as técnicas base, e delas vieram muitas outras. Mas as bases seriam, por exemplo, a técnica do espelho, que normalmente o diretor ou quem estiver auxiliando o diretor, que a gente chama, quando a gente trabalha com grupos grandes, o diretor do psicodrama tem o que a gente chama de ego auxiliar, que é um outro psicodramatista que fica junto com o grupo, porque o diretor do psicodrama, o psicodramatista, tem que estar muito atento às nuances do grupo. E quando são grupos grandes, muitas vezes a gente pede a gente trabalha com outros psicodramatistas que nos chamam para isso. Ele faz o papel de voz do grupo. O ego auxiliar está a serviço do grupo, né? Então, uma das técnicas que a gente usa, que eu estava falando que é o espelho, quando ou o ego auxiliar ou o diretor
quer mostrar para o grupo alguma situação, alguma atitude que o grupo faz repetitivamente, mas não toma consciência do que está fazendo. Então é para se ver de fora. Então um gesto, às vezes o espelho às vezes é um gesto, por exemplo. A pessoa está fazendo um gesto e sempre repete aquele gesto. E aí aquele gesto é repetido para ela. Olha, quando você vai, por exemplo, vamos pensar em empresa. Então como que você fala com o seu funcionário? Então a pessoa faz a postura. E a gente refaz só a postura, às vezes nem as palavras, mas a postura. Então aí ela se vê de fora. Porque a nossa postura é relação. Não é só as nossas palavras. A gente tende a achar que são só as palavras. Não, a gente se relaciona como um todo, com o olhar, com a fala, com os gestos, com os suspiros, com tudo. Então o espelho permite esse alcance maior que vai além da fala. Essa é uma das técnicas. Tem também a do solilóquio. Por exemplo, quando um grupo ou no bipessoal a pessoa trava, ela não consegue ir além daquele momento, daquela cena ou daquela atividade, e a gente para como se estivesse congelando uma cena e pede para a pessoa pensar alto. Fala, pensa alto. E aí aquilo destrava. Ela fala, ela verbaliza o que ela está pensando e aquilo propicia que ela continue, que ela dê andamento ao que ela estava fazendo. E tem também, entre as técnicas base, a mais conhecida do psicodrama, que é a inversão de papéis. Essa técnica, ela tem um poder terapêutico muito forte, ela tem um apelo terapêutico muito forte. Então, por exemplo, numa dramatização, o psicodramatista pede para que a pessoa que estiver falando ou atuando, que ela se coloque no lugar do antagonista dela, ou daquele que ela considera como antagonista. Então, aí você vai se ver com o olhar de outra pessoa. Então, por que ela tem um forte apelo terapêutico? Porque você abre uma consciência maior de si mesmo. Você se ver com o olhar do outro, com essa técnica, é muito forte. Porque você vê que você começa a ter uma noção do alcance das suas ações ao seu redor. Então tira aquela coisa das pessoas, a gente no piloto automático, a gente tem a tendência de achar que o que a gente faz só afeta nós mesmos, né? A gente vai agindo no piloto automático, a gente vai ficando cada vez mais centralizado nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos hábitos. E é comum a gente se esquecer que não, o que você faz tem sim alcance ao que está ao seu redor. E a inversão de papéis não só possibilita você ter uma noção do que está ao seu redor, mas também de que as suas ações impactam as outras pessoas e vice-versa. Né? Então, por isso que ela é uma das técnicas mais famosas, muito utilizadas e com um alcance terapêutico muito forte. Em todos os lugares onde haja relações humanas, você aplica o psicodrama. Então, por exemplo, no psicodrama a gente tem o psicodrama que a gente chama clínico, que normalmente é utilizado por psicólogos, psiquiatras, mas não necessariamente somente dentro do consultório da clínica médica. E a gente tem o psicodrama socioeducacional, que eu comentei, que é o que eu trabalho. Então, vamos pensar assim, todo lugar onde existem relações humanas, onde existe desempenho de papéis, nesse lugar o psicodrama pode ir lá para investigar e curar, e tratar através das relações. Então, por exemplo, é muito comum eu trabalhar a questão de comunicação em empresa. Em muitas empresas eu vou para a gente trabalhar a comunicação. É muito amplo. A comunicação é algo muito amplo. Então, do que o psicodrama se vale? Quando eu vou trabalhar comunicação em empresa, a primeira coisa que a gente faz, especificamente na parte do aquecimento que eu mencionei, é você entender o que é comunicação para aquele grupo. Então, no aquecimento, a gente já está tendo uma espécie de um diagnóstico daquele grupo. Então, é diagnosticar, entender e tratar. E aí, através do que o grupo traz, da compreensão deles de comunicação, ali nós vamos trabalhar ou com jogos, ou com cenas, que a gente utiliza o roleplay muitas vezes, ou simplesmente com o que a empresa tem. A gente pega, é muito comum em empresa, a gente tratar como é o fluxo da informação dessa empresa e fazer um mapa de fluxo da informação. E as pessoas vão se vendo onde que elas se encaixam em cada etapa daquela comunicação.
Então, é diferente, por exemplo, de você ter uma dinâmica de grupo, que é algo que você chega, que tem um começo, um meio e fim, daquela maneira. No psicodrama, você segue as etapas, você utiliza as técnicas, mas é o grupo que dá o ritmo, é o grupo que dá o conteúdo. E o psicodramatista, no caso o diretor, ele tem que estar preparado, ele tem que estar muito bem preparado, inclusive, para entender essa demanda que o grupo está trazendo. O desafio principal para utilizar o psicodrama é ter uma boa formação. É como qualquer área, é ter uma boa formação. Mas no psicodrama, por ele ser uma técnica muito profunda, por ele atuar de maneira muito profunda nos grupos, o profissional tem que estar muito bem preparado para fazer isso. Então ele tem que estudar muito, ele tem que estar sempre se preparando. Então não pode ser algo assim, eu vou lá fazer um curso de um final de semana e vou utilizar o psicodrama. Aliás, isso nem existe no psicodrama. Nossa formação é muito longa, é extensa e ela é feita em 3 etapas também. Então, não dá para se utilizar o psicodrama como, por exemplo, eu vou fazer um teatro e isso é psicodrama. Não é assim que funciona. Então, o grande desafio, o grande cuidado é, primeiramente, utilizar as etapas que eu mencionei, que é o aquecimento, a dramatização e o compartilhamento. Utilizar essas etapas com bastante clareza. Utilizar as técnicas com cuidado e, principalmente, o psicodramatista ele tem que estar atento ao grupo. Ele tem que, a cada trabalho, a cada intervenção, ele estar presente para o grupo, a serviço do grupo, porque senão corre esse risco dele não perceber alguma demanda do grupo, dele não perceber alguma nuance, alguma coisa que é importante para o grupo e passou batido. Então tem que haver esse tipo de cuidado, mas isso é natural. Para quem estuda o psicodrama e vai pegando a prática, porque o psicodrama, como é um método de ação, você tem que praticar, você tem que atuar nos grupos. E a cada grupo que você vai atuando como psicodramatista, você vai aprendendo uma coisa nova, nunca é o mesmo. A gente nunca faz a mesma coisa com o mesmo grupo. E mesmo as mesmas técnicas, dependendo do grupo, elas sempre têm resultados e finalizações muito diferentes. Então eu me lembro de um professor, na primeira formação que eu fiz, que ele sempre falava assim, aprenda o método, estude o método, aplique o método corretamente e confia no grupo. Porque o grupo, com o método psicodrama, o grupo naturalmente encontra saídas saudáveis. O grupo vai procurar uma saída saudável para aquele conflito em questão que você está trabalhando, se você utilizar o método adequadamente. O trabalho bem-sucedido, digamos assim, com um grupo, é aquele em que o grupo encontra algo que faz sentido para ele. Então é comum o psicodramatista inexperiente, quando ele vai trabalhar com um grupo, principalmente quando é empresa, por exemplo, que é algo mais formal, que envolve uma série de questões mais delicadas, né? O ambiente empresarial é um ambiente um pouco mais conservador e mais formal. Então a gente pensa assim, eu preciso atingir essa meta porque é isso que a empresa espera, enfim. Então a gente vai com essa ilusão de que vamos chegar a esse resultado. E aí, de repente, a gente começa a trabalhar com o grupo aparece com uma outra demanda, a gente segue o grupo, claro que dentro da nossa metodologia, e o grupo chega a um resultado, a uma conclusão totalmente diferente daquilo que a gente esperava. Então, isso para quem está começando pode ser às vezes muito frustrante, pode ser muito surpreendente, pode ser as duas coisas, e assim é a vida. Então a gente fala, o resultado ideal é o resultado que ajudou aquele grupo a superar as dificuldades e as questões que eles precisavam superar. Não é aquele que nós, como facilitadores, como psicodramatistas, queríamos. E às vezes, para empresas é interessante isso, porque em empresas e mesmo em instituições, eles falam, puxa, a gente queria alcançar esse resultado. Eu sempre preparo, olha, pode acontecer N coisas, mas aqueles resultados universais sempre são alcançados quando a gente usa o método da maneira correta. Então, quais são os resultados universais? Uma compreensão melhor de si mesmo naquele espaço. Então, o que é um conflito com comunicação? As pessoas não estão se comunicando, elas não estão se vendo, elas não estão conversando adequadamente, elas não estão tendo tempo para parar, para pensar qual é o papel dela, qual é o local dela naquele espaço físico, naquele espaço emocional. E o psicodrama traz tudo isso.
Então, muitas vezes, a gente faz uma oficina, algo de 2 horas, e as pessoas elas já se abrem para uma nova possibilidade. Isso é um resultado. O resultado é um processo que vai se iniciar, não é algo que termina. Então, isso que é importante, por isso que o psicodrama ele é sempre atual, porque não termina com um resultado, termina com a abertura de um novo processo mais saudável para aquele grupo. Eu percebo, assim, quando a gente fala da quarta revolução, né, que é essa questão tecnológica, e eu me lembro uma vez lendo um texto do Bauman, né, que ele se referendo à modernidade líquida, a questão da qualidade das relações, como hoje em dia tudo é muito superficial, as pessoas estão tão conectadas tecnologicamente, tão desconectadas de alma, né, de olhar. E o psicodrama nunca foi atual nesse sentido, porque se no psicodrama a gente trabalha o nosso olhar para o outro e o olhar do outro para nós, então ele é muito pertinente e muito eficaz. Então, por exemplo, a questão das diversidades, a questão da alteridade, são questões que estão sendo faladas, muito faladas de alguns anos para cá, e isso no psicodrama sempre foi a base, né? Então eu percebo que muitas vezes quando eu vou fazer trabalho com grupos de jovens principalmente, então são tão conectados a aparelhos e tão desconectados entre si, né? E que tudo resolve pelo WhatsApp. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um grupo de jovens que eu fui num projeto social, em que tudo era através do celular. Então, a questão que apareceu no aquecimento, que eu estava fazendo com o grupo, era que começa a namorar pelo WhatsApp, termina pelo WhatsApp, briga pelo WhatsApp, é tudo pelo WhatsApp. E pouco contato que eles têm visual. Né? Então, eu sou de outra geração, na minha época, quando você ficava de mal de alguém, você tinha que ir para casa dessa pessoa, olhar para a cara dela e falar, não quero mais ser seu amigo. Então, isso que o Bauman fala muito, né? E hoje em dia, isso não é assim. Então, a tecnologia, ela está nos impondo, não impondo, ela está suscitando uma nova maneira de se relacionar que a gente ainda não digeriu. Está tudo muito recente. Se eu for pensar, é muito recente, 20, 30 anos para cá, 30 anos é muito pouco para a história da humanidade. Então, ainda o psicodrama ele ajuda a entender esse processo. E ele ajuda a achar saídas para esse processo, porque as pessoas estão muito doentes, as pessoas estão muito isoladas, muito sozinhas. Olha a questão dos casos de depressão, suicídio, isolamento, bullying. Então, o psicodrama ajuda na construção de um novo olhar e na possibilidade de construir novas relações, não que serão perfeitas, mas sempre com o foco assim, o que funciona para aquela pessoa individualmente e o que funciona para aquela pessoa e para aquele grupo. Então, quando eu trabalho com jovens, e esses grupos de jovens que eu estou mencionando, foi muito interessante porque, num dado momento, um jovem falou, nossa, eu nunca tinha reparado que você tem essa pinta do lado do seu olho. Foi uma das brincadeiras que eles fizeram com que um exercício que a gente fez de olhar para o outro de frente. E aquilo foi tão novo para eles, foi tão que para mim aquilo, eu que cresci nos anos 80, para mim aquilo era normal, perceber o outro, né? Para eles, o perceber o outro fisicamente ali na frente deles foi um exercício que para eles foi assim, encantador e uma nova descoberta. Então aquele grupo não vai mais ser o mesmo, aquele grupo não vai mais se relacionar da mesma maneira, ele vai criar novas possibilidades. Que é o que a gente chama no psicodrama de espontaneidade. Então, a espontaneidade no psicodrama, o que é? É você é você dar novas respostas para o mundo. É dar novas respostas para situações antigas e dar respostas diferentes para situações novas. Então, quando um grupo passa por uma sessão psicodramática, por um encontro psicodramático, ele, como atua de forma tão profunda, ele passa a encontrar novas respostas que às vezes não vão ser dadas ali naquele momento, mas vão ser dadas posteriormente, saindo dali. Então, porque ele é muito profundo, não terminou ali e acabou, terminou ali e ficou. Ele leva novas respostas. Isso é a espontaneidade no psicodrama. Essa coisa do olhar é muito forte no psicodrama, do olhar para o outro e o olhar para si mesmo. Então, como o psicodrama trabalha as relações humanas e as interações e as tensões, os conflitos e tudo que acontece nas relações em grupo, ele propicia a gente uma maior consciência de si mesmo, mas através do olhar do outro.
Então tem até um poema, né, do Jacob Levi Moreno, do Moreno, que é o criador do psicodrama, que num dado momento do poema ele fala: arrancarei meus olhos e colocarei nos seus olhos, arrancarei os seus olhos e colocarei nos meus. E verei você com os seus olhos, né, e você me verá com os meus. Então esse poema ele é muito profundo, ele é muito bonito e ele é a essência do psicodrama. A gente se descobre através do olhar do outro. E isso acontece, é uma via de mão dupla. Então esse conceito de alteridade que tanto se fala, isso no psicodrama é a base. A gente constrói a nossa identidade através dos papéis, né? A teoria dos papéis é a base da teoria moreniana. Então a gente constrói a nossa identidade, a nossa subjetividade através dos papéis que a gente vai adquirindo ao longo da vida. E para cada papel que a gente tem, como por exemplo o papel de filho, o papel de irmão, o papel de amigo, a gente tem um papel complementar. Então o filho tem o papel da mãe, o professor tem o papel do aluno, o psicólogo tem o papel do paciente e assim vai. E então a gente constrói, a gente se comunica, a gente se relaciona através desses papéis. Então sempre que eu estou me relacionando através de um papel e sempre vou ter um outro papel com o qual me relacionar. Então o psicodrama não sou eu sozinho, sou eu em relação ao outro, né? Isso é o mais marcante na teoria.